Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula e você está no seu portal bíblico. Estamos aqui hoje para dar sequência ao nosso estudo para a classe de adultos, terceiro trimestre de 2021. Lição de número 3 destas que são lições preciosíssimas com o tema O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Lições comentadas pelo pastor Clayton Pomerening. E esta terceira lição será ministrada no próximo dia 18 de julho de 2021. E o tema é extraordinário: Acabe e o profeta Elias. Eu gostaria de fazer uma oração e após esta oração eu quero fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para agora. Então, vamos fazer esta oração. Aperte o cinto aí onde você está e nós vamos orar e após esta oração fazermos as leituras então. Senhor, a ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito. Visite-nos agora, traga iluminação, discernimento, orientação e que esta lição possa ser enriquecedora. É o que nós humildemente te pedimos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com você que está aqui pela primeira vez. Não saia sem antes se inscrever neste portal. Deixe o seu comentário, o seu like abençoado e continue nos apoiando nesta plataforma. Você que já faz parte dos mais de 600 inscritos aqui nesta plataforma do YouTube, eu sou grato a Deus pela sua vida e eu peço que você continue nos ajudando a disseminar esta semente boa, esta semente do bem, abençoando quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Vamos para as nossas leituras. O texto áureo proposto para esta reflexão está em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, que diz: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. A verdade prática nos diz: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. E a nossa leitura bíblica está inserida no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículos 29 e 30. Também no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos 1 ao 7. E também no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 17 ao 21. Eu peço que você dê uma pausa agora no vídeo, porque você precisa fazer esta leitura que vai fundamentar a nossa reflexão a partir deste momento. Lição maravilhosa. Todas as lições, diga-se de passagem, propostas para este terceiro trimestre de 2021 são lições enriquecedoras. Já falamos e já demos uma introdução a respeito do assunto proposto para esta reflexão. Também já falamos sobre a divisão do reino, quando falamos na lição anterior a respeito de Roboão e de Jeroboão. E hoje estamos falando de um rei que governa a parte norte do território de Israel e o momento em que um dos maiores profetas que conhecemos vai se apresentar na história, e nós vamos ver a partir de agora como isso se dará e como esse assunto será agora apresentado. Nós temos alguns objetivos e o objetivo geral proposto para esta reflexão é justamente asseverar que todo pecado gera uma consequência. É como uma compra que nós fazemos no cartão de crédito. Você pode esperar que daqui a algum tempo a fatura chega, a cobrança virá. E para cada um dos 3 pontos que serão aqui estudados, um objetivo distinto e pontual para cada um desses pontos. E o primeiro, apresentar a perversidade de Acabe e de Jezabel. O segundo ponto, demonstrar o cuidado de Deus para com os seus filhos.
E o terceiro, registrar a aridez espiritual do rei Acabe. Você sabia que o profeta Elias, ele é justamente apresentado na história em um momento catastrófico, um momento crítico na história do povo de Israel? Ali no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, no primeiro versículo, é que nós encontramos a primeira menção a este profeta, o Tisbita, quando ele agora se apresenta diante de Acabe, e as primeiras palavras já são palavras diretas do trono de Deus, e uma sanção divina estava proposta através da boca do profeta Elias. Um momento caótico, um momento de grave perseguição espiritual, um momento em que o padrão moral e espiritual da nação estava degradado, e é justamente este período que nós estamos aqui falando. É justamente um tempo de grande apostasia, quando impera, por exemplo, a rebeldia insolente, quando também a dureza do coração do homem contra os mandamentos do Senhor tendem a serem agora notados por toda a sociedade. É neste momento que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, vai levantar os seus profetas, justamente com a intenção e o intuito de combater aquele sistema corrupto, aquele sistema religioso, e proclamar agora o autêntico sentido e o verdadeiro propósito do reino de Deus. Então, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Eita glória, que coisa poderosa, que autoridade é essa? Que homem é este? E nós vamos falar sobre este homem no decorrer desta reflexão. Acabe foi um dos mais perversos reis que governam o reino do norte, o reino de Israel. Durante o seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor ao nosso Senhor Deus. Quando nós lemos, por exemplo, no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 30 ao 32, eu quero ler este texto para você, e o texto diz: e fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou, e levantou um altar a Baal na casa de Baal que havia sido edificada em Samaria. Veja a crise moral e como a bússola espiritual de Acabe estava avariada. O ponto central desta lição fala justamente do fato de que é essencial estarmos em alerta diante dos chamados de Deus ao arrependimento. Os 3 pontos que serão aqui abordados: o primeiro, o casamento de Acabe com Jezabel. O segundo ponto, Elias prevê então uma grande seca. E o terceiro assunto a ser estudado, o encontro de Elias com Acabe. As nossas escolhas, é importante que saibamos, elas possuem grandes consequências. As decisões que tomamos, os conselhos que escutamos geram consequências para a minha vida e para a sua vida. Você se lembra da lição anterior, quando falamos de Roboão? Pois é, ele optou em ouvir os conselhos dos mancebos que haviam sido criados juntamente com ele e ignorou então os conselhos dos homens que já haviam uma vivência e já sabiam como lidar com o povo de Israel. E nós sabemos muito bem o problema que será instaurado no governo de Roboão, de modo que uma ruptura acontece e agora o reino, até então unificado, agora será conhecido como reino dividido. O reino na parte norte, Israel, e o reino na parte sul, chamado de Judá. Então veja, quando Acabe
induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria, e ele faz isso de uma forma ainda mais intensa que todos os reis que precederam este monarca. Além disso, cometeu o crasso, gravíssimo erro de se casar com uma mulher estrangeira, uma mulher filha do rei dos Sidônios, chamado Etibaal, mulher chamada Jezabel. Essa mulher era devota de Baal e de Azera, deuses que eram relacionados à prosperidade. Então, esses deuses pagãos, Baal, uma divindade masculina, e Azera ou Azerá, uma divindade feminina, eram adorados pelos povos que faziam agora divisa com o território de Israel, como também eram adorados nas terras de Canaã. Então veja, isso é um problema gravíssimo, e agora o rei de Israel está envolvido até o pescoço com esse culto promíscuo, com esse culto profano, que por certo estava tirando totalmente o foco de Deus em relação ao reino do norte. A rainha perversa. Dentre tantas perversidades, veja, Jezabel destrói os profetas do Senhor, buscou perseguir os profetas do Senhor. Quando lemos no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 4, está justamente isso. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias entra em cena, tomando 100 profetas e escondendo estes profetas de 50 em 50 em algumas covas, e os sustenta com pão e com água. Uma verdadeira caça aos profetas fora instaurada justamente no tempo do rei Acabe, sob ordens de sua esposa Jezabel. Uma outra coisa extremamente grave que esta mulher vai fazer é ameaçar este profeta. O profeta que nós conhecemos como profeta de fogo, ameaça a vida de Elias. Então Jezabel mandou um mensageiro até Elias a dizer-lhe: assim façam-me os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 2. Além disso, ela também ordena injustamente a morte de Acabe. Quem é que nunca pregou sobre a vinha de Nabote? Este texto está no primeiro livro dos Reis, capítulo 21, e nós sabemos que, devido à ganância do seu esposo e também devido à frouxidão de Acabe em não se contentar com a posição legítima de Nabote, ela vai agora orquestrar, vai arquitetar um plano maligno, diabólico, para conseguir aquilo que o seu marido tanto desejara. Então ela escreve cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote diante do povo. E ponde defronte de Nabote agora 2 filhos de Belial. Olha o nível do comportamento desta mulher, para que agora testemunhem contra Nabote, dizendo que ele blasfemou contra Deus, que blasfemou contra o rei, e trazei-o para fora da cidade e apedrejem a Nabote até que ele morra. E você acredita? Você que conhece a palavra de Deus já sabe, mas talvez você nunca tenha ouvido a respeito da história de Nabote. Pois é, ele foi justamente levado para fora dos muros da cidade e ali fora apedrejado até a morte. Além de tudo isso que já citei, ela ainda é claramente uma praticante de prostituição e também de feitiçarias. Tudo que era reprovável aos olhos de Deus era uma prática normal, rotineira na vida de Jezabel, e agora, lamentavelmente, com este culto pagão agora institucionalizado agora no reino de Israel. O fim de Jezabel foi um fim extremamente trágico e fora profetizado justamente por este profeta, o profeta Elias. O homem de Deus disse que ela não seria sepultada e que seria agora o seu corpo servido de comida aos cães que o devorariam, pois a sua maldade e a abominação contrariavam
totalmente a justiça divina. Morreu lançada de uma janela por ordem de Jeú, é importante, e logo atropelada pelo carro em qual Jeú estava agora montado com o seu cavalo. E o seu corpo, quando se dá uma ordem para que buscasse o corpo dela e que fosse sepultado, já não restava definitivamente nada. Então voltaram até Jeú e lhe fizeram saber, e disse a Jeú: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério do profeta Elias, o tisbita, servo do Senhor, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. Exatamente isso. Tal como falara o profeta Elias, o Senhor cumpriu literalmente, integralmente a palavra daquele profeta. Veja, Deus é misericordioso. O que você me diz? Eu tenho certeza que a sua pronta resposta foi sim, Deus é misericordioso. Mas eu quero dizer que também Deus julga com rigor aqueles que insistem deliberadamente em permanecer na prática do pecado, na prática do mal. Eu quero projetar aqui na tela do seu notebook, do seu smartphone, informações que julgo serem pertinentes quando falamos a respeito de idolatria. E aqui há uma relação de formas de idolatria que encontramos dentro do contexto Bíblia Sagrada. Você pode dar um print nesta tela para que você possa ler cada uma das apresentações, das formas de idolatria e as suas respectivas referências bíblicas para a sua boa informação e crescimento espiritual. Então veja bem, tudo isso estava acontecendo em um momento em que um rei ímpio estava liderando o reino do norte. O segundo ponto, Elias então vai prever e vai anunciar uma grande seca. O primeiro ponto é que esta atitude de Elias era nada mais do que uma providência divina. Em razão, por exemplo, da idolatria e das atrocidades, Acabe é considerado o pior rei de todo o Israel. Se você pegar até mesmo reis do sul, como Manassés, Amon, que foram reis ímpios, você ainda vai encontrar em Acabe, eu diria, adjetivos de forma negativa que ainda farão com que Acabe seja classificado como o pior rei de todo o Israel. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículos 32 e 33, diz: ele levanta um altar a Baal em uma casa que este havia edificado em Samaria a Baal, e também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez, veja, muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis que agora foram antes dele, e sentaram-se no trono de Israel. Veja o nível moral e espiritual deste personagem que está proposto para agora. Por causa dos seus atos perversos e também pecaminosos, o profeta Elias vai ser, por certo, uma pedra no sapato de Acabe. E agora este profeta, em obediência a Deus, vai justamente levantar o seu dedo de profeta, não da forma como se faz por aí nesses dias, nesses modismos que existem por aí, mas aqui um profeta de fato levantado por Deus e dotado de capacidade do céu, do alto, vai justamente fazer oposição a este monarca de Israel. Confronta o rei e vai dar uma sentença de que não haveria chuva a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. Veja, Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse então a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja presença eu estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Que autoridade é esta? Nós aprendemos dentro da Bíblia Sagrada, o profeta Isaías nos apresenta a ideia de que assim como, por exemplo, a neve cai do céu e agora cobre a face da terra, tem um propósito. Assim como a chuva também cai do céu e rega a terra,
também com um propósito. E qual o propósito? É justamente irrigar a terra, para que possa germinar a semente que fora semeada. E agora, cumprindo o propósito, esta chuva agora pode evaporar e tornar ao céu e formar novas nuvens. E assim a palavra de Deus é, e o profeta diz, assim é a palavra que sai da minha boca, não tornará para mim vazia, sem que antes cumpra o que está determinado. E o que está determinado é aquilo que apraz a Deus, ou seja, aquilo que é a vontade soberana de Deus. Então aqui Elias está dizendo, a minha palavra está em conformidade com a palavra de Deus, de tal modo que somente quando eu disser que haverá chuva, é que de fato haverá chuva. Que autoridade é essa? Tem gente que pensa que Elias entra em cena e cai de paraquedas aqui no capítulo 17, versículo 1, e era somente isso. Mas quando nós observamos um pouco mais a respeito da vida deste homem, e como nós avaliamos um pouco mais a vida deste homem, dentro do próprio contexto do livro dos reis, mas também nós encontramos menções deste profeta ao longo do cânon sagrado. E Tiago, no capítulo 5, versículo 17, vai nos mostrar o segredo da vida de Elias. E qual era o segredo da vida de Elias, pastor Márcio? Ora, o texto sagrado diz, Elias era um homem sujeito às mesmíssimas paixões que nós, e orando, veja, orando se pôs em oração e então pediu que não chovesse. Então ele não chega e simplesmente diz não vai chover. Primeiro ele ora, pede a Deus, certifica de que o seu pedido está em conformidade com a vontade de Deus, e então a Bíblia diz que por 3 anos e 6 meses não choveu, não caiu orvalho sobre a terra de Israel. E o resultado da falta de chuva? Ora, nós sabemos muito bem qual é o resultado. A seca. A seca chegou, porém, nem mesmo no meio da seca, nem meio diante de uma situação grave, difícil, Acabe se arrepende dos seus pecados e ainda continua perturbando o Senhor com a sua vida ímpia e degenerada. Mas o preço da obediência a Deus. Este episódio da seca em Israel é importante porque demonstra que todo homem, toda a mulher de Deus precisam ter fé e precisa viver esta fé. A vida cristã prática é uma demonstração de fé. E ora, o que é a fé senão o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das que se não veem? A vida cristã precisa evidenciar esta prática de fé. Então, é necessário que tenhamos coragem justamente para enfrentar os resultados de nossa obediência ao Senhor. Isso mesmo, vida de obediência ao Senhor nos traz agora esse sentimento de que é necessário ter coragem para agora nos sujeitar às sanções que esta atitude podem gerar. Por exemplo, a seca era uma forma também, sabe de quê? De desmascarar Baal. Sabe por quê? Porque Baal, por exemplo, era visto como o deus do clima, o Deus que detinha a chave do céu e podia abrir e fechar o céu, permitindo que houvesse chuva ou não, no tempo que ele bem desejasse. O Deus da fertilidade, o Deus da chuva, do vento, dos raios, da guerra, do mar, estas eram características que estavam atreladas a Baal. Então, quando este profeta determina que não haverá chuva, ele precisa estar forte na sua fé, porque o resultado da sua vida de obediência, nós vamos ver que não fora fácil. Mesmo acontece nos dias atuais. A nossa vida em obediência a Deus, ela precisa agora gerar em nós esta fé tal que nos faça agora suportar todas as aflições que de fato nos sobrevirão. No caso de Elias, por exemplo, ele teve de enfrentar, por exemplo, algumas dificuldades como a própria falta de água e também de alimento, e mais tarde também até mesmo fugir de Acabe e Jezabel, que estavam ameaçando-o de morte. Entretanto, apesar das dificuldades que este profeta passa, e não foram poucas as adversidades que este profeta estava submetido, a bondade
e o cuidado de Deus estavam acompanhando este profeta. Veja, quando ele anuncia que não haverá chuva, imediatamente ele sai da presença de Acabe e vai agora ficar junto ao ribeiro de Querite. E ali ele estava bebendo água daquele ribeiro e o Senhor estava provendo mantimento, estava provendo alimento junto ao ribeiro de Querite, onde ele é alimentado por corvos 2 vezes ao dia com pão e com carne. Certa vez eu ouvi um certo pregador dizendo que os corvos levavam carniça para este profeta se alimentar. Haja vista, esse é o tipo de alimento que os corvos se alimentavam. E eu fiquei pensando, que coisa ridícula, uma ideia como esta, haja vista que Deus chama o profeta e depois vai prover tal situação a ele? Eu creio que não. Eu creio que aquilo que foi provisão de Deus para a vida de Elias tenha sido, na ocasião, o melhor de Deus para aquele profeta fiel a Deus. E quando a água do ribeiro secou, porque foram 3 anos e 6 meses sem chuva e sem orvalho naquela terra. Então, uma coisa curiosa, o Senhor mais uma vez vai sustentar este profeta usando uma viúva em Sarepta, que é em Sidom. O Senhor fala: levanta-te, vai para Sarepta, que é Sidom, habita ali, porque ordenei já uma viúva que te sustente. Então ele se levanta e caminha, vai até Sarepta, chegando até aquela cidade, vai encontrar uma mulher catando alguns cavacos, alguns pedacinhos de madeira, para justamente poder fazer uma última refeição para dar ao seu filho. E o profeta vai chamar aquela mulher, haverá um diálogo, aquela mulher vai ser provada também, assim como o profeta estava sendo provado. E quando o profeta diz: veja, traz-me, peço um pouco de água num vaso para que eu beba, e indo ela trazê-la, ele chama aquela viúva e lhe disse: traga-me agora também um bocado de pão que na tua mão. E aquela mulher diz: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanheis um pouco de madeira de cavacos e vou justamente preparar este pouquinho que eu tenho para mim, para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Que coisa interessante, que coisa difícil de entender. E veja que, curiosamente, esta mulher está onde? Nas terras de Sidom, ou seja, nas terras de Etibaal, que era rei de Sidom. E você se lembra quem é Etibaal? Justamente este, pai da grande rainha Jezabel, esposa do grande rei Acabe, né? Veja, mas isso tem uma razão. Devido à perseguição no território de Israel, talvez ninguém poderia dar auxílio a Elias. Veja, o próprio Cristo corrobora essa verdade quando no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 24 a 26, o texto diz: e disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Porque veja, em verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel nos dias de Elias. Porém, veja, quando justamente o céu cerrou por 3 anos e 6 meses, o tempo que não houve chuva, de sorte que em toda a terra houve grande fome, mas em nenhuma dessas viúvas o Senhor enviou Elias. Elias não fora enviado a nenhuma delas, senão a Sarepta de Sidom, a uma viúva, a uma mulher viúva. Então veja, Deus estava cuidando de Elias. E eu quero dizer, Deus está cuidando de mim e Ele está cuidando de você. Creia nisso com toda a convicção. Deus está no controle de tudo. Tem gente que anda dizendo que Deus perdeu o controle, que o mundo está ladeira abaixo, e não caia nesse engodo. Deus permanece no controle de todas as coisas. Ele permanece sendo Deus. Ele permanece sendo o oleiro e nós permanecemos sendo barro. Então, muito cuidado quando colocamos em xeque a soberania de Deus. Então, na casa daquela viúva, por exemplo, Elias vai realizar o milagre da multiplicação. Veja, a fome juntando com a vontade de comer. Era exatamente isso que estava acontecendo naquele momento.
chega um homem faminto, encontrando uma família faminta, uma mulher e um filho, e é justamente naquele momento que nós temos que fazer uma observação, que justamente Jeová Jireh, o Deus da provisão, estava pronto a se manifestar. Quando ela ouve a palavra do profeta, veja, e quando ela obedece a palavra do profeta, a Bíblia diz: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. E assim foi até o dia em que Deus abriu os céus e mandou chuva sobre a terra. Da panela a farinha não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor. E quando ele fala, não há como achar que não vai acontecer. O que ele fala, pode acreditar. Veja, quando o Senhor decreta, ora, Deus não é homem para que minta, tampouco filho de homem para que se arrependa, dizendo ele, não faria. Então veja, a mulher, ela tem um comportamento interessante, que ela vai argumentar dizendo que tinha pouquíssimo dentro da sua casa. Era tão pouco que ela poderia fazer um pouquinho de provisão para ela, seu filho, e depois a morreria. Mas veja, aqui aprendemos uma coisa, que nós não podemos desprezar o pouco que temos. Eu vou dizer de novo, aqui aprendemos que nós não podemos, não devemos desprezar o pouco que temos. Sabe por quê? Porque você nunca deve esquecer de um detalhe. Com Jesus, o pouco é muito. Vamos dizer isso novamente? Com Jesus, o pouco é muito. Com Jesus, 2 pães e 2 peixes e 5 pães se alimentaram uma multidão de quase 5.000 pessoas e ainda sobejou, sobrou. Então, nós sabemos que com Jesus o pouco sempre é muito. Nunca ignore esta verdade. Ela obedece à voz do profeta de Deus e prepara o alimento para o profeta. E a palavra do Senhor garante: não faltou nada na casa desta viúva. Veja, tenha o seu coração solícito, tenha um coração disposto à obediência. E eu estou convicto de que quando o Senhor requer de nós, quando o Senhor requer o pouco que temos, é porque Ele quer nos surpreender e fazer com que este pouco multiplique e se torne muito. Agora, o encontro de Elias com Acabe, um ponto importantíssimo deste enredo. Uma característica de Acabe, tinha, um coração endurecido. A idolatria e a insistente, a persistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que vai durar então muito tempo. 3 anos e 6 meses foram o tempo que durou esta grande seca que agora estava atingindo os territórios de Israel. Então, a falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava realizando através do profeta Elias e esta impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências que comprobatórias de que de fato Deus estava trabalhando na vida de Elias. Veja, nada disso foi o suficiente para mudar a condição do coração daquele rei. Então, todos os males que agora estão diante daquele povo, diante daquela nação, tinham um responsável, e este era o rei Acabe. Então veja, ele agora ou se relacionando agora em um diálogo justamente com o profeta Elias, nós vemos a seguinte expressão: então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel. Porque Acabe, justamente quando agora está diante de Elias, o acusa de que estaria perturbando o território de Israel. O perturbador de Israel está aqui, e ele prontamente vai repreender Acabe, dizendo: não sou eu que tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor justamente para seguir a Baal e prestar culto a Baal.
Então veja, coisas gravíssimas estavam acontecendo e o mais grave, a terra estava padecendo de uma grande aridez por causa do pecado de um homem. Veja, esses que têm alvoroçado o mundo também chegaram por aqui. Foi como os irmãos e a comitiva de Paulo fora justamente agora chamada pelos Tessalonicenses, quando lemos em Atos capítulo 17, versículo de número 6. Então, esta palavra, o perturbador, está aqui no nosso meio, é a primeira palavra usada por Acabe em relação a Elias, e foi justamente acusando de ser este perturbador de Israel. O coração de Acabe estava endurecido, estava cheio de pecado e não tinha jeito dele voltar atrás e rever aquela situação terrível, deplorável que ele estava vivendo. E qual era o estado que ele estava vivendo? Ora, de uma sequidão espiritual. Sempre que alguém se torna agora um contumaz pecador, ou seja, aquele que é teimoso, aquele que é persistente na prática do pecado, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu com Acabe. Acabe é o exemplo perfeito para uma condição como esta. Algo muito grave acontece. O que é? A sequidão espiritual. A aridez do território de Israel, veja, anote isso. A aridez do território de Israel era justamente o reflexo da aridez do coração do rei de Israel, do rei Acabe. O pior é que não somente o apóstata, aquele que se desvia, aquele que abandona a fé, não é ele apenas que sofre as consequências, como no caso de Acabe, era o monarca, era, digamos assim, o líder do povo. Podemos dizer que até em alguns aspectos espirituais esse rei poderia representar o povo, e aqui ele está totalmente longe e totalmente afastado do Deus de Israel. Todo o povo começa a sofrer as consequências, porque todas as pessoas dependem do rei, daquele monarca. Que coisa grave, que coisa terrível. Este é o rei Acabe. Mas este homem que está diante de Acabe é o grande profeta Elias, e nós sabemos que este profeta que foi perseguido, que sofreu agora acusações, que fora jurado de morte por Jezabel, sabemos muito bem que o Senhor honrou o ministério desse homem de modo que ele sequer conheceu a morte. Que coisa gloriosa! Então, apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, e nós vamos perceber isso no final da vida de Acabe, né, permitindo que o profeta Elias fosse até ele, exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando o reino à ruína. Então, não permita, e nós não podemos permitir que a ignorância, que a sequidão, que aquele sentimento de posse que alguns líderes têm em relação à igreja de Deus possa trazer prejuízos para o corpo de Cristo, porque esses serão, não tenho dúvidas disso, serão duramente cobrados pelo nosso Deus. Então, aprendamos que devemos precisar urgentemente estar atentos à convocação divina, ao arrependimento. Esta é a lição de hoje, onde falamos sobre Acabe e o profeta Elias. Eu estou certo que esta lição é importante e que falou muito ao seu coração. E se você ficou comigo até aqui, meu muito obrigado. Que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida. Não saia sem antes se inscrever neste portal, sem ativar o sino das notificações, deixar o seu like abençoado e nos ajudar a crescer nesta plataforma. Compartilhe nosso conteúdo nas suas mídias sociais, nas suas mídias eclesiásticas. Ajude-nos a chegar em todos os países de fala portuguesa e que o Senhor possa abençoar a sua vida, porque estamos abençoando as nações com essas lições da palavra de Deus. Senhor, eu rogo ao Teu Espírito que visite-nos agora e que aplique esta palavra com maior propriedade aos corações. É o que humildemente peço, e eu faço isso no nome santo de Jesus. Amém. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.